Mas esse domingo que nós temos, e nós sempre falamos isso, a graça e o privilégio de podermos estar juntos louvando, servindo ao Senhor e também compartilhando um pouco daquilo que nosso Deus tem feito nas nossas vidas. Irmãos, servir a Deus é muito bom, não é só um pouco bom, mas é muito bom. Nós já lemos os salmos, os 2 salmos que foram lidos, eles nos lembram do cuidado, do privilégio e da bênção que é para nós pertencermos ao povo de Deus. Nós pertencemos ao povo que vai morar nos céus. Nós pertencemos ao povo que não é deste mundo. Nós pertencemos ao povo que foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro que se fez homem, o Rei, o Deus homem que se deu por nós, e servir a esse Deus é muito bom, é muito bom. Antes de nós irmos ao texto, e nós propriamente iniciarmos, o Isidiel falou e lembrou dos encontros que nós estamos tendo às terças-feiras. E esse encontro nós estamos fazendo com a liderança dos pequenos grupos. Alguns outros irmãos também têm participado. E os irmãos que não têm conseguido estar, orem pelos encontros que aqui estão acontecendo. Orem, porque 2024 está acabando e 2025 está logo ali, né? Logo ali, já está ali na verdade. Então, ore para que Deus nos direcione. Orem para que nós cumpramos não a nossa vontade, mas cumpramos o ID de Jesus. E o capítulo 10 de Mateus, do Evangelho de Mateus, é a primeira vez que Jesus reúne os seus discípulos para dar instruções do que eles iriam fazer como missão. A gente já passou por alguns discursos de Jesus no capítulo 10 de Mateus, então a gente já, 5, 6, 7, a gente sempre repete, mas talvez a mensagem ou um dos sermões mais conhecidos das Escrituras, que é o Sermão do Monte, mas propriamente dito ou efetivamente, no capítulo 10, Jesus está falando diretamente com os seus discípulos do que eles iriam fazer da missão que ele estava lhe confiando. E acreditem, é sobre essa missão também que nós estamos conversando às terças-feiras. Inclui o que nós fazemos aqui no culto, mas o ID de Jesus inclui principalmente ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciando que o reino dos céus é chegado. Não mudou. É a mesma mensagem que Jesus dá aos discípulos. Aqui em Mateus 10. É a mesma mensagem que, lá no final do Evangelho de Mateus, Jesus vai repetir na grande comissão. É a mesma mensagem que Pedro vai falar ali em Atos 2. E nós estamos aqui para lembrar, e hoje nós vamos falar especificamente em Mateus capítulo 10, a partir do verso 34, onde Jesus está dando as instruções finais ali para esses discípulos que vão sair em missão, Então nós vamos, se os irmãos já puderem abrir, Mateus capítulo 10, verso 34. Mas servir a Deus é muito bom, eu disse desde o início. E durante todo o ministério de Jesus, Jesus sempre esteve cercado de muitas pessoas, a multidão que cercava Jesus. A gente lembra da história de Zaqueu. Como é que eu vou ver Jesus? Zaqueu pensa, porque ele era de baixa estatura e sempre tinha uma multidão por onde Jesus passava. Sempre existia muitas pessoas ao redor de Jesus. A gente olha hoje na nossa sociedade, também existe muita gente em volta de Jesus. Muita gente em volta da religião. Quantas igrejas a gente tem? Mas desde aquela época e nos dias de hoje também é assim. Porém, poucos são de fato discípulos. Muitos eram atraídos pelo discurso,
Não é? No final do capítulo 7 de Mateus, o discurso de Jesus impressiona, a autoridade de Jesus impressiona. Pelos milagres, muitos pela comida, não é? João capítulo 6, a gente vê, Jesus faz a multiplicação do pão, atravessa o lago da Galileia para o outro lado, daqui a pouco a multidão, onde está Jesus? Eles vão atrás, Jesus olha para eles quando eles o encontram, vocês não estão aqui por causa do milagre, vocês estão aqui porque vocês foram alimentados, desde aquela época, mas poucos por quem estavam junto, por causa de quem Jesus realmente era. Quem somos nós? Quem somos nós? Durante todo o capítulo 10, eu já disse, Jesus está dando instruções para os seus discípulos que estavam sendo enviados pelas aldeias, pelas cidades, com a missão única de anunciar o evangelho do reino, anunciar o evangelho do reino. Toda vez que a gente escutar o evangelho, que a gente escutar, e que a gente escutar uma notícia diferente, olha, o reino é chegado, arrependei-vos. Toda vez que a gente escuta uma notícia, olha, o reino é chegado, você merece coisa boa nessa terra. Olha, o reino é chegado, você merece libertação de todas as suas enfermidades. Olha, o reino é chegado, você já pode, assim como o rei, desfrutar das coisas nessa vida. Ei, cuidado, 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 cuidado. De novo, olhem todo o capítulo 10. Olhem todo o capítulo 10. Ele tem 42 versículos. A instrução do que eles deveriam falar está, eu tenho anotado aqui, está no verso 7. Está no verso 7. E é simples, porque o evangelho, porque o reino de Deus é simples. Agora, por mais que ele seja simples, irmão, ser a resposta de Deus, e os discípulos são a resposta de Deus para o mundo caído. Nós, como discípulos, em 2024, nós precisamos ser a resposta de Deus para o mundo incrédulo, para o mundo que a gente olha e a gente fala, por mais que tenha muita gente ao redor de Jesus, essas pessoas não sabem o que elas estão falando, não conhecem de fato o verdadeiro Jesus. Ou muitas nem estão ao redor de Jesus, estão de fato estão declaradamente oposição à luz. Então, ser a resposta de Deus para um mundo incrédulo exige coragem. Exige coragem. E é por isso que Jesus gasta, e gasta aqui no bom sentido, muito tempo explicando para os seus discípulos o que iria acontecer com eles. Para que eles estivessem preparados para enfrentar as adversidades. Para que eles estivessem preparados para enfrentar oposição. Então, ser a resposta de Deus para um mundo incrédulo exige coragem. Muitas vezes a gente espera a resposta de Deus para as nossas necessidades, não é, irmão? E é bom nós termos um Deus ao qual nós podemos orar. Ei, mas você também é a resposta de Deus para aqueles que estão perdidos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você também é a resposta de Deus para aqueles que estão nas trevas. E é para isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para apenas orar e as pessoas serem curadas, por mais que isso seja maravilhoso. Não foi para isso que Cristo veio. Ele veio para transformar pecadores em participantes do reino eterno. Ser a resposta de Deus para um mundo incrédulo exige coragem. Ser discípulo de Jesus, a gente acha até às vezes bonito, nossa, que palavra interessante. Agora está sendo usado, não, porque você vai ser mentoreado. Jesus mentoreou os 12, e tudo bem, não tem nada de errado com a palavra, mas chama a atenção. Mas não é um programa de final de semana. Não é uma agenda que o Isidiel leu, os nossos compromissos que a gente tem. Ah, tá bom, então eu sei que eu tenho um compromisso, as irmãs aqui na terça, alguns também na terça-noite, outros na quinta, outros no domingo. Não.
Ser discípulo de Jesus não é um programa de final de semana, é uma jornada divertida. Mas ser discípulo de Jesus é um chamado ao sacrifício. Ao sacrifício. Aliás, a missão de Jesus aqui incluiu muito sacrifício. E a missão que ele concede, primeiramente aqui no capítulo 10 aos 12, mas que ela é extensiva a todos aqueles que o aceitaram, a todos aqueles que os seus corações foram transformados, ela continua sendo um chamado à renúncia e ao sacrifício. E é isso que o texto que nós vamos ler vai nos ensinar. Que a mensagem do Evangelho causa divisão, mas que existe uma recompensa, mas que existe um galardão para quem ouve e responde ao chamado de Cristo. Mateus 10, 34, irmãos, vamos ler. Vamos ler. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, o filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, novamente, não é digno de mim. E aí olha só, o verso 39, que contraditório com o que nós ouvimos hoje, nos dias atuais. Quem acha a sua vida, perderá. Qual é o seu propósito de vida? Já encontrou? Se você não tem definido, você tem um problema. Qual que é a sua missão? Você já está resolvido financeiramente? É o que a gente escuta constantemente. Quem acha a sua vida, a perderá. Quais são os exemplos de pessoas bem-sucedidas que a gente olha? Normalmente são pessoas que estão bem, o quê? Financeiramente, não é isso? Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, não porque errou, não porque se envolveu com coisas más, sejam drogas, ou seja, não. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. A partir do verso 40, Jesus muda um pouquinho. E aí ele começa a falar, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Amém. Amém. Com o verso 42, conclui-se o capítulo 10, e também se encerra essa grande sessão de Mateus, do Evangelho de Mateus. Lembram que Mateus mostra Jesus como o rei. Do capítulo 1 ao capítulo 4, a gente tem o nascimento de Jesus, a sua pessoa sendo apresentada. 5, 6, 7, os seus princípios, aquilo que rege o seu reino. 8, 9, 10, seu poder. E aqui ele está de novo terminando com algumas, uma maneira de dizer, mas com diversas instruções aos seus discípulos. E nas duas mensagens anteriores eu citei, e quando eu estava preparando, eu falei, não, eu vou citar novamente. Lembrem-se, irmãos, Jesus dá o exemplo, Jesus instrui e Jesus envia. Ele sempre dá o exemplo, instrui e depois envia. É isso que ele está fazendo aqui com os seus discípulos. Verso 34, vamos verso 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, entender qual que é a missão de Jesus neste mundo é de vital importância para nós.
Porque quando a gente escuta alguma coisa do tipo que eu falei agora há pouco, a gente já olha assim, calma aí, não é bem isso que é a missão de Jesus. Muitas vezes, na verdade, você está completamente equivocada, não é esta a missão de Jesus. E a gente pode encontrar, compreender a missão de Jesus lendo os evangelhos, lendo, inclusive, as profecias do Antigo Testamento, lendo depois as cartas, onde a gente tem muita coisa que nos mostram, que apontam qual que é a missão de Jesus. Mas em diversas ocasiões, ele mesmo disse qual que era a sua missão. Aliás, em alguns versos para trás, ele já falou qual que era a sua missão aqui no próprio Evangelho de Mateus. Em João 10, ele fala que eu vim para que tenham vida, e a tenham não de qualquer forma, não de qualquer jeito, e a tenham em abundância. Irmãos, fartura é bom, não é? Quando a gente chega e abre a geladeira, mesmo que você não está com muita fome, e você vê a geladeira cheia, e isso não é bom. Quando a gente chega para fazer uma refeição, e você vê a mesa farta, mesmo que talvez você não esteja com muita fome, a gente tem até que tomar cuidado para não pecar, mas a fartura ela é boa. Vida em abundância, vida de qualquer jeito não é boa, irmãos. A vida do homem tem sido prolongada, a expectativa de vida tem sido prolongada. Mas do que adianta essa expectativa de vida aumentar se não existe abundância, se não existe Cristo nessa vida? De nada adianta, de nada adianta. Então eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Lucas 19:10, ele fala muito parecido com o que ele fala aqui também no Evangelho de Mateus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Buscar às vezes dá trabalho. Salvar o perdido. Quando ele está quase no final da sua vida, ou quando ele está prestes a ser crucificado, conversando ali no seu julgamento, em João 18:37, ele vai falar: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E tem diversas outras declarações que elas não são exclusivas e nem se contradizem, mas que nos ajudam a compreender toda a missão. Que quem deu a Cristo, que o Pai deu a Cristo, enquanto ele esteve aqui nessa terra. E esse verso 34 tem uma afirmação que muitas vezes pode, a um primeiro momento, que afirmação estranha. O que Jesus fala aí? Não pensem que vim trazer paz a esta terra. Não vim trazer paz, mas espada. Como assim? Parece estranho. Parece estranho Jesus dizer que ele não veio trazer paz. Afinal, logo quando ele nasce, o que é anunciado, aliás, o que é cantado ali nos campos de Belém? Lucas 2,14, o que é cantado ali? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, a quem Ele quer bem. No Evangelho de João 14, verso 27, o mesmo Jesus, o que Ele deixa para os seus discípulos? Deixo-vos a paz, e não é uma paz de qualquer maneira, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se a gente voltar para Isaías 9:6, do que ele é chamado? Do príncipe da paz. E ele não veio só trazer paz aqui nesse verso, mas ele veio trazer espada. Espada simboliza guerra, irmãos. Espada simboliza guerra. Então a gente precisa entender que, por mais que Jesus veio trazer paz, os irmãos lembram do texto de Romanos 5? Agora reconciliados com Deus, vocês têm o quê? Paz, por intermédio de Cristo. O que nos lembra que a paz que Cristo traz, ela não é para todo mundo, mas ela é para aqueles que o aceitam. E é importante a gente entender isso.
para aqueles que o aceitam. Porque perante Deus, existem dois tipos de pessoas. A gente olha no censo, e a população brasileira é dividida em brancos, negros, pardos, eu nem sei mais quais as outras divisões. Há divisão também por renda, há divisão por faixa etária. A população brasileira está envelhecendo. Mas perante Deus, e a Bíblia em diversas passagens vai nos lembrar disso, existem dois tipos de pessoas. Aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. E toda vez que o Evangelho é pregado, o Evangelho vai dividir. O Evangelho vai dividir. É por isso que lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar que a palavra de Deus, ela é loucura. Ela é loucura. Aqui, Jesus está alertando para os seus discípulos. Olha, irmãos, qual que é a mensagem que eles iriam pregar? O reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado. Como que uma mensagem como essa pode causar tanta perseguição, tanto ódio? Porque ele divide. Porque ele divide. Então a gente tem que entender que, não pensem que vim trazer paz à terra, mas o Evangelho, ele divide. E é importante, irmãos, mais espada. Mas não somos nós que puxamos a espada, tudo bem? Importante. A Bíblia vai falar que a vingança é do Senhor, mas aqui no contexto é nós que vamos sofrer a espada. Nós que vamos sofrer a perseguição. Nós que vamos sofrer, muitas vezes, a tortura. É importante isso. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele sempre será o Evangelho do amor. O Evangelho do amor. Não vim trazer paz, mas mais espada. Então não é o discípulo que puxa a espada, mas é o inimigo que usa a espada. É o inimigo que persegue a igreja desde o princípio. Persegue e vai continuar perseguindo. E sabe o que é que nos alenta, o que é que nos alegra? É que ele pode tentar o que for, ele nunca terá êxito. Nunca terá êxito. Então lembre-se disso, irmãos. O Evangelho divide as pessoas em dois grupos. Versos 35 e 36. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, o filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Irmão, Jesus foi motivo de divisão entre os judeus. A verdade que ele ensinava também causava discórdia. Leiam o Evangelho de João, vai mostrar bem claramente isso. Leiam João 6, que eu citei, e os irmãos vão ver que quando Jesus fala que ele é o pão da vida, eles estavam discutindo, mas quando ele fala que ele é o pão da vida, ali acaba a conversa, ali começa a perseguição. E diversas vezes a mensagem, a verdade que Jesus ensinava também causava discórdia. Ele trouxe uma verdade que provocou conflito. E aqui, Jesus está citando o texto de Miqueias 7,6, quando ele fala, porque vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, o filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Ele está citando Miqueias, ele está citando o texto de Miqueias 7,6, que fala de um período de turbulência. Se os irmãos forem de novo, estou citando bastante o Evangelho de João, no Evangelho de João 7, do 3 ao 5, Jesus teve perseguição na sua própria família. Seus irmãos ali zombam dele. Vai lá cumprir a sua missão, você não vai subir para a festa? Jesus também sofreu essa perseguição na sua própria família. E de novo, se o Evangelho divide, quando uns recebem, outros rejeitam, muitas vezes isso pode causar perseguição dentro da nossa própria família. Assim, o inimigo do homem serão os da sua própria família, diz o verso 36. Talvez a gente pode pensar diversas circunstâncias em que nós já enfrentamos algo disso. A gente lembra quando
Os muçulmanos, quando algum muçulmano aceita Jesus, ele é expulso da sua família. Ele perde o seu sobrenome. Sem família, sem herança, mas coerdeiro com Cristo. O que nós escolhemos, irmãos? O que nós escolhemos? Algumas famílias judaicas, quando algum dos seus parentes, algum dos seus aceitam a Cristo, eles realizam um funeral para aquela pessoa. Nós somos unidos em Cristo pela fé, irmãos. Nós compartilhamos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E essa mesma verdade que nos une é a verdade que separa e que nos separa daqueles que não creem. Verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Perceba, irmão, Jesus não está falando para não amar, certo? Não é o assunto de hoje, mas é importante a gente sempre reforçar. Não está condenando amar pai e mãe, pelo contrário. Mas tem um entendimento aqui. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O amor à família, ele é natural. Ele é natural do ser humano. Tanto que lá no Antigo Testamento, o exemplo que vai ser dado é, olha, ainda que uma mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti, porque é natural que a mãe ame o filho, é natural que a família, ou deveria ser natural, se relacione de forma pacífica. Mas o nosso relacionamento com Cristo, o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser superior a qualquer elo que nós temos de sangue. É por isso, irmãos, que crente não deveria dizer, a minha família é tudo para mim. Crente não deveria dizer, por mais que compete aos maridos dar a vida pelas esposas, que a sua esposa é tudo para ele, ou o seu esposo é tudo para ela. Não, mas o meu filho é tudo para mim. E sempre que a gente inverte essa sequência, começam os problemas. O nosso amor por Cristo sempre vem em primeiro lugar. Sempre que nós invertemos algo nesse sentido, sempre que nós colocamos algo que é diferente de Deus, em primeiro lugar, acontece aquilo que o Isidiel falou. A nossa família passa a ser o nosso Deus. A nossa família passa a ser o nosso ídolo. E aqui pode ser a família, pode ser diversas outras coisas. Porém, nos assusta, porque quando a gente olha Cristo falando isso, Ele não está falando que nós não devemos orar pelos nossos, Ele não está falando que nós não devemos pregar pelos nossos, Ele está nos alertando. Para que quando essas coisas se acontecerem, nós não aceito isso, e pare de servir. Irmãos, as divisões familiares não podem nos impedir de cumprir nossa missão como discípulos de Jesus. As divisões familiares não podem nos impedir de cumprir nossa missão como discípulos de Jesus. A pergunta, irmãos, que eu me fiz, e o Isidiel citou Abraão, né? O que você não está disposto a sacrificar por Jesus? Porque a gente fala, eu estou disposto a fazer isso, eu estou disposto a me programar, mas o que você não está disposto a sacrificar por Jesus? Nós cantamos tudo a Cristo, a ti entrego, e é gostoso de cantar esse hino. E ali é um hino que tem várias estrofes, porque ali o autor vai falando diversas coisas que nós vamos entregar a Jesus.
Quero ser somente teu. O que você não está disposto a sacrificar por Jesus? Talvez aí esteja o seu Deus. Falei que o evangelho e ser discípulo é renúncia. Olha o verso 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Verso 39. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Irmãos, tomar a sua cruz e seguir é estar disposto a sacrificar a própria vida. É a primeira vez que Jesus vai usar a palavra cruz aqui no Evangelho de Mateus. O que é cruz? E nós fizemos até essa pergunta no último encontro que nós tivemos ali na casa do irmão José de Almeida. O que é a cruz? Nós sempre lembramos da cruz de Cristo. Aliás, acho que quase todos os cultos nós falamos da cruz de Cristo. Mas o que é a cruz? A cruz nada mais é do que um instrumento de morte, irmãos. Eu já falei isso algumas vezes. Hoje é algo que está distante da nossa realidade, mas se nós voltarmos 2000 anos, imagine que o irmão está passeando ali no centro de Jerusalém, e o irmão está ali vindo comprar alguma coisa para fazer o que o irmão precisa, e o irmão vê alguém carregando uma cruz. O irmão olharia para aquela pessoa, e o irmão saberia que aquela pessoa estava condenada à morte. Era isso que o irmão ia olhar para aquela pessoa. E eu sempre falo isso e faço a seguinte pergunta. Quando as pessoas olham para as nossas vidas, o que elas veem? O que elas veem? Elas veem alguém que de fato foi condenado à morte, e aqui o condenado à morte crucificou em Cristo suas vontades, seu ego, suas paixões, rejeitou de fato tudo aquilo que o mundo oferece, os prazeres, a alegria que o mundo oferece. Porque às vezes, irmãos, a gente tem a ideia e a gente usa, até talvez para se convencer a servir a Cristo, que tudo que o mundo oferece, ele não traz nenhum prazer. Andres, como assim? Mas o mundo é mau. O mundo é mau, mas a gente se esquece que o prazer que o mundo traz é pequenino, é passageiro. A paz que o mundo traz, ela também é passageira. Por isso que vai falar que a minha paz é diferente da do mundo. Mas como esse prazer nos atrai? Quantos estão trocando, fazendo uma analogia, a sua eternidade por um prazer desse tamanhozinho, que dura 1 hora, que dura 1 semana, que dura quanto tempo? Mas Jesus fala, e quem não tomar a sua cruz, quem não crucificar todo o seu eu, por causa do Evangelho, não é digno de mim. Aqui vale sempre ressaltar, irmãos, Jesus não está falando de salvação por obras ou por mérito. Todo o mérito que nós temos, ele não é nosso. Todo aquilo que nós conquistamos, ele é por causa do que Cristo fez por nós. Isso é verdade ontem, hoje e para todo sempre. Agora, aqueles que de fato entenderam o que Cristo fez por ele, aqueles que de fato crucificaram o seu eu em Cristo, ele passa a viver de uma forma diferente. E não adianta a gente querer vir com argumentos, toda vez que nós errarmos, nós precisamos voltar à cruz de Cristo, remendarmos, curarmos as nossas feridas, os nossos machucados e continuarmos, porque senão nós não somos dignos do Senhor. E aqui eu tenho anotado, irmãos, que o discípulo precisa estar disposto. Eu comecei falando que servir a Deus é muito bom, e os irmãos falaram, boa parte dos irmãos concordaram, inclusive
verbalmente. E é bom, irmãos, mas o discípulo precisa estar disposto a sofrer a morte de mártir, como um criminoso sentenciado, que era o que quem estava levando a cruz era. O que nós estamos dispostos a fazer por Cristo? Nós vamos, não agora, mas daqui a pouco, louvar o hino 323, foi escrito por Martinho Lutero, Castelo Forte. Ali, na última estrofe, nós vamos cantar. O quê? Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. E como é que ele termina? E dar-nos-á seu reino. Nós vamos cantar. Cante com fervor, mas cante com o coração de fato disposto a viver isso. O verso 39, que é o que está projetado, ele nos lembra aqui de novo, os valores do reino são opostos ao do mundo. Irmãos, em dias como nós estamos hoje de eleição, fica mais evidente ainda que os valores do mundo, irmãos, não condizem com os valores do reino. Em prol de poder, em prol de autoridade, em prol de dinheiro, vale tudo. Vale mentira, vale violência, vale tudo. E tem muita gente dando risada e concordando, achando que legal que o negócio está pegando fogo. Irmãos, os princípios de Cristo não são esses, tá? Os princípios de Cristo não são esses. Não são esses. A gente vai voltar mais para frente para falar disso, mas os valores do reino são opostos ao do mundo. Verso 40 ao 42. Olha só, quem recebe vocês, aqui Jesus muda um pouco de assunto. Quem recebe vocês, recebe a mim. Olha só, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Onde já recebeu Deus em casa, irmão? Eu sei que, não estou falando do coração, a gente já aceitou Jesus, a gente tem o Espírito Santo, mas irmão, já recebeu Deus em casa? Quem recebe a vocês, recebe a mim. Como que está a nossa disposição em servir? Tanto em cumprir o ID, como em ajudar aqueles irmãos que estão nesse caminho. Verso 41. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, olha só, não, mas eu nunca preguei, olha só, receberá a recompensa de profeta. E a gente sabe que existe galardão, existe recompensa nos céus. E quem recebe um justo, como justo receberá a recompensa de justo. E o verso final, que é o 42. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos. Olha, irmãos, quem são os pequeninos aqui? Uma vez eu escutei de um pastor que passou por uma situação, e ele falou, rapaz, aconteceu uma situação, eu me levantei e falei, com quem você pensa que você está falando? Você está falando com o servo do Deus vivo aqui. E ele estava sofrendo de fato ali, passando por uma situação que... quando eu escutei aquilo, na hora eu lembrei de Mateus 5. Sabe quem são os pequeninos aqui, irmãos? São os 12. Somos nós que estamos cumprindo o ID de Jesus. Pequeninos. Pequeninos. Ali na projeção está um dos menores dos meus discípulos. Fica até mais fácil da gente entender que está falando dos discípulos. Não perderá a sua recompensa.
Se nos versos anteriores Jesus fala da renúncia e do que eles iriam ter que fazer, Jesus conclui aqui o capítulo 10, mencionando as recompensas que os seus discípulos terão. Irmãos, os discípulos ouviram essas instruções com atenção. Com atenção. E eles decidiram seguir adiante. Qual é a sua decisão? Muitos ouviram, não esse, mas outros discursos de Jesus, como em João 6, que eu já citei, e falaram: Senhor, duro é esse discurso. E muitos ali que estavam ao redor o abandonaram. Jesus naquela situação volta para os 12, e vocês também vão? Para onde iremos nós, Senhor? Mas em Lucas 10, 28, Pedro fala: Senhor, nós deixamos tudo por Ti. Nós deixamos tudo por Ti. De novo, depois os irmãos leiam com calma, mais uma vez, o capítulo 10 de Mateus. E qual é o preço que você está disposto a pagar por seguir a Cristo? A minha resposta, a sua resposta não deve ser outra a não ser tudo. Os discípulos resolveram seguir adiante. Os irmãos sabem como eles morreram? Mateus, assassinado, esfaqueado ou com diversos cortes de espada. Tiago, Paulo e Bartolomeu, decapitados. Pedro, pendurado, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Matias, queimado. Tiago, filho de Alfeu, apedrejado. André também crucificado. Simão, Zelote e Judas Tadeu, provavelmente, pelo que a gente tem relato, amarteladas. E Tomé, transpassado por lanças. Irmãos, a resposta desses homens, aquilo que eles escutaram aqui no capítulo 10, e aquilo que eles escutam em Mateus 28, mudou o mundo. Mudou a história. Eles ouviram e eles entenderam que melhor é temer a Deus do que aos homens. E eles não deixaram de confessar Jesus Cristo diante dos homens. O que nós estamos entendendo que de fato é o Evangelho? Porque muitas vezes nós tememos confessar que Jesus é o Filho de Deus e anunciar o Evangelho. Irmãos, existe um preço de seguir a Cristo. Mas eu li Marcos 10, 28, que é a fala de Pedro. Senhor, nós deixamos tudo por Ti. Ali nem é uma pergunta e Jesus já parece que interrompe. E Jesus fala nos versos 29 e 30, digo-lhes a verdade. Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho. Por causa de mim e do Evangelho. Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presentes, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Viu, irmãos? A gente às vezes já fala o amém sem ler todo o texto, né? Porque parece que... E com eles perseguição. Mas olha só como termina o verso 30. E na era futura, a vida eterna. A vida eterna. Irmãos, é por isso que nós aqui estamos. Essa vida, eu sempre lembro, talvez a pessoa
pouco com mais idade que eu conversei mais, foi a minha avó Cida. E ela faleceu com 92, quase 92. É isso, né? Acho que, se não for isso, está bem próximo disso. E ela sempre falava, e como passou rápido. E como passou rápido, quando ela começava a contar de quando ela era criança, da mãe dela, do que ela passou, e parece que foi ontem, ela falava. Se cada um for aqui perguntar, a gente talvez vai falar a mesma coisa. Ei, irmãos, essa vida passa. Jó vai falar que é como a flor do campo, que floresce de manhã, de tarde, de noite, já foi. Aonde está a nossa esperança? Que nós não possamos se envergonhar do Evangelho. Ele continua sendo o poder de Deus para a salvação do judeu, do grego e de todo aquele que nele crê. Que nós tenhamos coragem de tomar a nossa cruz e renunciar todas as nossas paixões, as nossas vontades, o mundo, os seus prazeres. E seguir a Cristo, seguir a Cristo. Lembre-se...